Está no ar mais um episódio do nosso Fallowcast. Antes de iniciarmos a conversa, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações e nos acompanhe nas redes sociais. E hoje estamos com uma jovem que é mobilizadora juvenil, ativista pela educação e fundadora de projetos sociais que já impactaram mais de 400 jovens em 4 países. Com reconhecimentos nacionais e internacionais, participou de eventos em Harvard, Yale e na ONU, além de desenvolver pesquisa científica pela PUC-SP sobre engajamento estudantil. Seja muito bem-vinda, Ana Carolina Carvalho! Oi, gente. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje em um projeto como esse que fala de pautas tão importantes para nós, para a juventude, para a educação. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso. Eu estou super animada. A gente que agradece de ter recebido você. E eu gostaria de iniciar com a pergunta que é como foi receber tantos prêmios como esse em lugares tão incríveis? Eu acho que esses prêmios, eles fazem parte da minha trajetória como jovem, mas que eles só sintetizam o resultado de muito amor envolvido em todos os projetos, em realmente se encontrar no meio disso tudo. Então, acho que é o fruto que eu plantei há muito tempo atrás e acabei colhendo e que hoje em dia fala um pouquinho de quem eu sou também. Sim. E a gente vê muitos jovens que querem alcançar isso, querem ir para Harvard, Yale, ONU, fazer palestras, ou pelo menos conseguir uma bolsa, alguma coisa assim, nem que seja de um curso. Eu queria saber como que foi para você ter conseguido tudo isso e para dar de exemplo para os jovens, né, para eles conseguirem também irem atrás disso. Para mim, todas essas coisas que eu acabei conquistando vieram por conta de muito apoio que eu tive, mas também porque eu tive a iniciativa de ir atrás das oportunidades. Porque a gente concorda que o país que a gente vive hoje não oferece essas oportunidades, que é uma situação defasada de educação, né? Exato. Então, quando a gente fala de ter acesso a oportunidades que vão fazer a gente se desenvolver, é muito difícil mesmo. Então, acho que tem que partir de você, de ir atrás, de lutar pelo que você quer. Disciplina, né? Exato. E tentar se encontrar no meio desse caminho. Acho que quando você começa a fazer as coisas que você gosta e que você ama mesmo, você vai fazer aquilo porque é prazer, é gratificante e vai te beneficiar de inúmeras formas. E é muito bom você ver que aquilo tudo aquilo que você conquistou, né? Com certeza. E como que foi para você, por exemplo, como é que eu posso dizer? Para você, na primeira vez, como que você fez para, por exemplo, ou dar palestra na Harvard, ou, né? Qual que foi a primeira, como que você fez isso? Então, meu engajamento nessas atividades começou por conta do meu ensino médio. E aí eu tava no meu primeiro ano, quando, né, a adaptação do novo ensino médio, e tava uma loucura. Imagino. Então eu falei, isso aqui, eu não consigo me achar nesse lugar. E aí eu tive, pela primeira vez, na minha escola, o contato com um evento de debate. E aí eu falei, nossa, eu gosto de falar. Promovido pela sua escola? Promovido pela minha escola. Era um evento que a escola, que eles organizam todos os anos. Ai, que legal. Nossa, quem dera se todas as escolas fizessem isso, né? Isso melhora muito Exato. aula. Principalmente porque, assim, é um evento focado no ensino médio, então todos os alunos do ensino médio debatem. Mas eu chegando lá, eu falei, cara, isso aqui pra mim eu não levo jeito nenhum. Mas eu gostei de falar, entendeu? E aí depois disso eu passei a ter conhecimento de oportunidades fora da escola. Então eu conheci nas redes sociais as simulações da ONU. E aí essas simulações da ONU, elas são debates onde a gente vai basicamente resolver problemas globais. É online? Tem online, tem presencial. Eu, por exemplo, já fiz muitos online e rodei São Paulo também fazendo simulação, então legal. Tem várias oportunidades. E o conhecimento delas, das simulações da ONU, eu tive a oportunidade de conhecer um pessoal que levava vários alunos de escola pública, de escola particular, para ir para Harvard, Yale. E eles bancavam. Desculpa te cortar. Não, então, e foi nessa que eu tive conhecimento dessa oportunidade, eu passei a estudar para ir precisamente. Nossa, que legal! Gente, que incrível! Eu não sabia que existia isso, né? E essas pessoas, elas meio que bancavam tudo assim, ou
Depende muito. Depende. Existem algumas oportunidades para conseguir bolsa para essas viagens, e aí você consegue. É bem disputado, mas ainda assim existe. E tem como conseguir financiamento também, às vezes da própria instituição, às vezes a prefeitura pode ajudar. Assim, são raros os casos, mas acontece. Tem que correr atrás. Tem que correr atrás, né? Exato. A prefeitura podia. Tudo bem que eu já sei que tem muitos gastos na prefeitura, né? Mas a prefeitura também é rica. Podia destinar um pouquinho mais, pra exato. gente. Por exemplo, veio o professor aqui, dá um vale-livro. Um mês, tipo, dá um dinheiro, por exemplo, R$ 50 pra você comprar um livro. Seria tão incrível. Gente, acho que eu ia chorar de. Não, também não, mas eu acho que ia ser incrível. E eu vi que você é ativista da educação. E eu queria saber qual foi a sua inspiração e por que você decidiu ser ativista pela educação? Tudo começou novamente no meu ensino médio. No primeiro ano? Durante a minha trajetória, assim. Eu tava vendo que o sistema tava cada vez mais complicado, que é um sistema educacional que não valoriza o jovem, então todos os talentos que a gente tem não são explorados na escola. E eu passei a ver que as pessoas não iam atrás do conhecimento, que elas não tinham acesso a esse conhecimento, de como que a situação no Brasil da educação é uma calamidade. E aí eu passei a ver a realidade de várias pessoas, a ter contato nos projetos sociais com jovens de periferia, que, assim, a gente vê que a única oportunidade que eles têm de, às vezes, ter um conhecimento a mais, de, às vezes, alguma atividade que valorize ali uma coisa que ele tem, que dê voz para esse jovem mesmo. E foi a partir disso que eu fui criando um senso crítico, porque eu acho que isso é muito importante, né? A escola ela não dá incentivo para o jovem criar senso crítico e para julgar as coisas. A curiosidade, né, também de descobrir tudo. É tudo aqui naquela bolinha, né? É uma bolha, é literalmente uma bolha. E aí eu estourei essa bolha e eu falei, não, se eu posso usar a minha voz para ajudar esses jovens, eu acho que é o mínimo que eu posso fazer na posição que eu tenho de pessoa que é privilegiada, que tenha acesso a esse tipo de conhecimento, né? Então, assim como esses podcasts que vocês fazem, que trazem as pessoas de escolas públicas, acho que é muito importante esse tipo de iniciativa, porque, assim, é o que a gente pode fazer para mudar as coisas, né, a situação. E aproveitando, eu quero perguntar que é como uma boa escola pode mudar a vida de alguém? A escola tem um papel importante na nossa vida. Ela não é a nossa vida, ela não ensina a gente sobre a vida, mas ela faz parte da nossa vida. Ela prepara para você de uma vida de uma maneira indireta, né, querendo ou não. Exato. Eu falei que ela não faz parte da nossa vida, ela faz parte da nossa vida, mas ela não vai necessariamente preparar a gente para viver. Mas ela tem um papel muito importante. Então, quando a gente fala de formação básica, infelizmente, preparo para o Enem, porque hoje a gente está num sistema aqui no Brasil que o principal método de ingresso no ensino superior são as provas, os vestibulares. Que eu acho que é uma avaliação super desigual. Nossa senhora, injusta demais. Porque quem tem acesso de, às vezes, pagar um cursinho para entrar numa federal são jovens privilegiados. Exato, e eles vão conseguir a faculdade pública, né? Enquanto o jovem de periferia, que é quem realmente precisa, só que não tem condição, vai para uma particular, geralmente se desgastando totalmente para tentar pagar aquilo, né? Ainda bem que existe a política de cotas e tudo mais. Mas, assim, a gente está longe ainda de alcançar o que é justo dentro dos vestibulares, né? Então, a escola entra nesse âmbito. Ela vai auxiliar o jovem e a criancinha, desde pequenininho lá, a estar criando esse contato com a sociedade. A criar perspectivas, visões que vão ser importantes para a formação do caráter daquele jovem e para a sua futura atuação na sociedade, né? Porque é o primeiro contato que a gente tem mesmo, se for parar para pensar, fora da família, fora desse ambiente. É na escola. Exato, é na escola. É onde tudo começa. E você aprende a lidar com tipos de pessoas diferentes, né? Querendo ou não. Exatamente. E aí, nossa, querendo ou não, isso é algo muito incrível, mas também ela deixa a desejar por um lado, né? Exato. E aí a gente para comparar a situação das escolas públicas e particulares no Brasil, como você falou, é muito desigual. Todo o sistema é muito desigual. E acaba que os jovens nas escolas, eles recebem todos os tipos de influência, as benéficas e as maléficas. Exatamente. E aí, às vezes, falta o discernimento, a base, né, que às vezes não é muito sólida, para falar, não, eu vou por qual caminho. A base que às vezes nem foi feita, né? Exato.
que é melhor pra minha vida? Qual decisão eu tenho que tomar agora? E aí a gente acaba meio que nessa juventude perdida que a gente tem hoje no Brasil. Exatamente. E eu queria te perguntar, a sua escola que você estudava era particular, certo? Isso. Ela falava sobre o Enem? É uma escola que sempre foi focada no Enem. Tanto que, por exemplo, para fazer os projetos que eu queria e que eu queria trazer ideias de fora, assim, Pra melhorar, né? iniciativas extracurriculares, exato. Eles eram meio. Ficavam apreensivos, né? Porque é algo fora do currículo, não é algo que o MEC traz pra gente, mas é algo que vai possibilitar Ajudar. o engajamento daquele jovem, que vai auxiliar. Né? Incentivo ao protagonismo, é isso mesmo. E aí, quando a escola coloca, quando a minha escola deu autorização para eu começar a fazer meus projetos e ficar feliz lá dentro com o que eu estava fazendo, eles viram que é possível colocar o aluno no centro e, ao mesmo tempo, ele contribuir com a comunidade da escola e com o seu desenvolvimento. E, em conclusão, assim, com toda a educação e com todo o ambiente de educação também. Então, acho que é muito importante, assim. E eu queria saber como os jovens podem ajudar a melhorar suas escolas e reduzir as diferenças com exemplos também desses esses projetos que você fez dentro da escola, para a gente falar para outros jovens também que seria interessante, né? Para melhorar, né? Com certeza. Acho que o principal ponto é tentar sair da caixa. A partir do momento que você sai da caixa, da bolha que você vive, e tem um olhar mais amplo para o mundo, você consegue. Crítica, né? Exato, você consegue ver o que falta. E quando você vê o que falta, você vai tentar trazer isso para sua comunidade ali, para o ambiente que você está inserido. Então, as atividades extracurriculares, elas tiveram um ponto muito decisivo na minha trajetória quando a gente para analisar essa sua pergunta. Porque foi quando eu realmente passei a ter uma visão e passei a ter noção também do que acontecia e de como que eu poderia ajudar. E aí, a partir disso, eu passei a promover a mudança. Então, eu acho que quando a gente acha essas coisas e tem noção de tudo que acontece, é a chavinha que a gente vira para começar, de fato, ser um agente da mudança e, enfim, mudar o panorama que, infelizmente, é muito difícil de ser mudado, mas são passos e passinhos, E eu queria saber também como que foi dar esses projetos, se a escola ela realmente apoiou bastante. Eu sei que você falou que ela ficou um pouco apreensiva no começo, mas eu quero saber o decorrer, a sua sensação de a sensação gratificante, acho que tá certo falar assim, não sei, de ver os projetos que você queria acontecendo. E também queria saber se você já tinha feito as simulações na ONU, já tinha ido para Harvard e Yale dar palestra. Foi complicado aprovar esses projetos, viu? Porque eu tentei trazer essa proposta de simulações quando eu estava no meu segundo ano de ensino médio. E não passou. A escola não aderiu à ideia e eles falaram, vamos deixar para o próximo ano. E aí coincidiu de no começo do ano eu fazer a viagem, ir para Harvard e ir para a ONU, ganhei prêmio na ONU. E aí eles falaram, nossa, isso aqui tem um potencial de impactar, né, os alunos. E é uma coisa que a gente pode pensar em trazer para a escola. E aí, quando eu voltei, conversei mais uma vez com eles, levei para a diretoria da escola, eles levaram para a organização lá e deu tudo certo. E aí, eu e mais duas meninas, a gente passou a organizar o evento. Então, a minha escola foi oficialmente a sediadora da primeira edição da simulação da ONU de lá. Sério? Que incrível! E a Tudo gente... isso por causa de você, né? Então, exato. E de outras pessoas que, junto comigo, estavam apaixonadas na ideia, né? E a gente fez dar certo. Foi um evento maravilhoso. A gente trouxe pessoas de mais de 16 escolas. E isso abriu os olhos do pessoal da escola, né? Da gestão também. Da gestão, dos professores. E eles falaram, a educação vai muito além do que a gente está imaginando. E daquela bolha que a gente falou, né? E os próprios alunos, eles conseguem trazer os interesses deles aqui e conversar com base nisso e fazer as coisas que eles querem com base nisso. Então, acho que são essas pequenas iniciativas que a gente tem que ter e, às vezes, ir contra a maré mesmo para conseguir trazer os nossos pontos, as nossas ideias
Porque, que querendo ou não, vai mudar o ambiente que a gente tá, né? Vai melhorar muito e vai desenvolver muitas as habilidades dos alunos, né? Com certeza. Então, a sua escola já fazia debate, mas não fazia simulação da ONU, né? Então, mas essa simulação da ONU, ela veio a ONU também na sua escola? Não, então. As simulações, a proposta delas são coisas muito legais, assim, porque o evento consiste basicamente são vários jovens, e cada jovem vai representar um diplomata, ou seja, um país. E aí tem um tema central, e diante desse tema central a gente vai tentar resolver o problema. Então, se existe lá a situação da educação nos países subdesenvolvidos. É um tema que a ONU vai resolver, porque, enfim, é global. Sim. Mas todos os países, os diplomatas, os alunos, vão estar lá discutindo. Então, eles vão trazer perspectivas dos países, eles vão propor soluções. E é uma discussão, sabe? A gente, de fato, discute e busca entrar em negociação. Então, isso acaba desenvolvendo liderança, isso acaba desenvolvendo comunicação e todo quanto é tipo de trabalho em equipe. Trabalho em equipe também. Nossa, que legal. Depois eu vou testar pra ver. Só que, tipo, precisa saber muito assim ou. Não. Que dá medo de entrar lá, não saber nada, me humilharem. Nossa, cadê? Jamais. O pessoal, geralmente, nesse tipo de evento, é todo mundo muito, muito família. Então, você seria super bem recebida. E material de estudo, geralmente as organizações promovem tudo. Eles dão material de estudo? Não, guia de estudo. Que incrível! Tudo pra Isso você chegar lá. Tudo, como é que eu posso dizer, gente? Conhecimento, Exato. a sabedoria. Então, se tem um tema lá, você vai ter o guia daquele tema, todo o apoio necessário, porque a ideia é justamente tentar democratizar esse tipo de oportunidade. As organizações, pelo menos a maioria, elas prezam muito por isso. Então, vamos expandir o alcance das simulações. Como que a gente faz isso? A gente tem que acolher o pessoal, eles têm que se sentir bem aqui. E aí, quando isso acontece, é igual mágica, assim, é igual coração de mãe, sempre cabe mais um e a gente tá cada vez crescendo mais, Nossa, que incrível! E, voltando, né? Você acha que os professores, eles estão preparados para lidar com essa nova geração de jovens, né, que tá vindo aí, a geração, e também junto com a inteligência artificial, que eu acho que é algo que vem amedrontando bastante eles, não só eles, mas a gente também, né? Tecnologia é uma coisa muito complicada quando a gente fala de juventude e tecnologia, né? E quando a gente compara com geração ainda, que as pessoas mais velhas, eles já têm mais dificuldade para entrar nesse mundo tecnológico. Eles não são igual a gente que aqui aprendeu. Então, além de ter essa dificuldade, eu acho que eles têm um receio muito grande de, às vezes, ter alguma situação sair do controle, sabe? Então, eu acho que, assim, os professores, tratando da situação geracional, eles têm que estar dispostos a aprender com a gente, assim como a gente tem que estar disposto a aprender com eles. Eu acho que é uma troca mútua de aprendizado. Porque, senão, qualquer relação, isso, assim, falando de relação social mesmo, indivíduo com indivíduo, se os dois não estão dispostos, vai ter um conflito ali no meio, e aí não vai rolar fazer essa relação. Então, para ser algo produtivo, uma relação que vai ser benéfica para ambos os lados, eu acho que tem que ter esse senso de eu estou disposto a fazer tal. Na escola, a gente tem os professores que a gente se identifica mais, eu tenho certeza que você tem na sua também. Tipo, eu amo essa professora, tem um que eu não falo tanto. Mas eu acho que é esse o papel, sabe? A gente tem que estar disposto, né? Disposto a fazer essa troca. Eu sempre vejo, né, por exemplo, lá na minha escola, tem uns professores que não sabem mexer. E aí sempre pede ajuda dos outros alunos, né? E isso é muito bom, né? Porque, que nem você falou, uma troca de aprendizado, né? Exato. Muitos alunos ensinam, faz assim, assim, assado. E aí, é literalmente uma troca de aprendizado. Justamente. E... você quer falar? Não, pode tá. E, já aproveitando, qual que você acha que é o papel do professor na vida de um aluno? Ele pode ser transformador. Eu acho que o papel de um professor, ele vem da conexão que a gente faz com ele. Então, eu, ao longo dos meus anos na escola, eu tive professores que eu vou levar para a vida, eu tenho certeza. Professores que ficou mais ali só na matéria mesmo, tinha aulas. Então, eu acho que um professor, tendo a experiência que ele tem, tendo
na maioria dos casos, né, uma ampla rede de alunos ali que ele dá, se esse professor ele tá disposto a criar um vínculo contigo, Exato. eu acho que é algo que a gente tem que valorizar e que se essa conexão existe, o aluno também está disposto, tem o potencial de mudar. Porque o professor ele tem uma bagagem que é fundamental, assim, porque é uma pessoa que tem contato com a juventude. Exato. E que vê de tudo. O tempo todo, né? Os professores, acho que eles são as pessoas que veem de tudo. Porque em escola pública, em escola particular, em todo quanto é tipo de situação, eles veem coisas maravilhosas, eles veem coisas cabulosas às vezes. Então, acho que. Passam por essas coisas, né? Passam por coisas Exato. maravilhosas, cabulosas, né? E eu acho que o professor ele sempre vai estar disposto a te ajudar. Porque se ele tá naquela profissão, se assim, ele se identifica com os princípios e tudo mais, de eu quero realmente contribuir com a educação no nosso país, ele vai tentar te ajudar, ele vai tentar te guiar e te dar os melhores conselhos. Exatamente. Então, acho que é uma relação muito bonita. E eu falo que eu tenho minha irmã, que é professora, que eu tenho contato com professores maravilhosos no meu ensino médio. Eu sei que essas pessoas, elas ensinam muito mais do que uma matéria. Dependendo do professor, ensina lição de vida. Exatamente, eu acho muito lindo, né? Essa conexão que o aluno pode ter com o professor, né? Exato. E geralmente, às vezes, o professor é um espelho para o aluno, né? Principalmente quando é criancinha, até crescendo, aquele vínculo que cria, né? Exatamente. Os seus professores, você estava com ele desde o primeiro ano do fundamental até o terceiro do ensino médio? Acho que o que eu mais fiz foi trocar de professor. Sério? Ao longo do ensino médio, do fundamental. Mas eu sempre busquei, assim, principalmente nas matérias que eu tenho mais afinidade, ir para além da aula e apenas a aula, né? Eu sempre queria conversar sobre a vida, falar de educação, que eu fui e sou uma jovem muito revoltada com a educação aqui no Brasil, né? Então, eu sempre busquei falar sobre isso, ver se com a experiência, a idade que eles têm, que eles são, obviamente, mais velhos, se era a mesma coisa na época. Então, gosto muito de discutir essa questão geracional, né? Ver essa diferença, Exatamente. Né? E, eu esqueci, escapou o que eu ia falar agora, era muito bom, não era? Ai, gente, que raiva, eu odeio quando eu esqueço alguma coisa. Mas um exemplo legal também, os nossos pais, por exemplo. Meu pai, ele é da geração dos baby boomers. E é uma geração que é uma boa coisa, né? Uma diferença enorme. Exato. E uma coisa que eu discuti com o professor um dia foi justamente essa questão de por que antes as gerações se mobilizavam nas pautas que eles acreditavam, se a educação estava, enfim, não estava indo de acordo com o que eles queriam, eles iam lá na rua e faziam acontecer, sabe? Hoje em dia a gente não tem essa mobilização. Hoje em dia a gente não tem jovens lutando pelo que eles querem, né? protestando. Até tem, mas não tanto como era antes, né? Exato. Tem alguns agora, né, eu acho. E essa demonstração da nosso pensamento, do que a gente quer conquistar, de que a gente não está satisfeito com a situação atual, ela é muito importante. Porque, ok, todo mundo sabe que tá ruim, mas o que a gente faz para melhorar isso? Exato. Então, uma coisa que meu pai, ele sempre me falou vai lá e faz. Vai lá e faz porque você tem potencial, você tem uma voz, usa sua voz para fazer as coisas que você quer, alcançar seus sonhos. O apoio da família aí, né? Exato. O importante é ter o apoio da sua família. Com certeza. E isso apesar da geração. Exato. Porque essas gerações mais, né, antigas têm a tendência de ser mais conservadores e tudo mais. Só que ainda assim, acho que existem causas que não mudam. E que às vezes acabam só piorando, como eu acho que é o caso das escolas, enfim. Eu acho que a geração de hoje em dia ela tem muito medo. Medo do julgamento, medo de tudo, né? Porque agora você tem acesso às coisas muito rápido, muito fácil. Não é que nem antigamente, né? Que acho que era só no jornal. Enfim, e eu acho que tem muito medo do julgamento, das pessoas autoritárias assim em cima, sei lá, fazer alguma coisa, né? Eu acho que isso envolve bastante, talvez, o medo, né? E é um pessoal desinformado também. Porque a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso à internet, qualquer tipo de veículo, mas a gente não usa esses veículos para o nosso. Como é que eu posso falar? Para agregar no nosso conhecimento. Exato. Então acaba que, junto com um monte de. É a geração da ansiedade, o pessoal fala também, né? Um monte de problema mental, depressão.
Então é muito complicado falar disso. E com as redes sociais, né, que muitos querem impor uma vida perfeita que não existe, né? Não tem vida perfeita, ninguém tem vida perfeita, né? Não tem como uma pessoa imperfeita ter uma vida perfeita, né? E eu acho que vem gerando ansiedade, né? A pessoa vê que, por exemplo, aquela pessoa conquistou aquilo, aquela pessoa tem aquilo. Parece que ela tem a vida perfeita e começa a gerar ansiedade, depressão, autoestima, baixa estima, né? E o pessoal fica mal por conta disso e acho que é como se cada vez mais eles se enfiassem naquela bolha e não saem nunca mais disso. Exatamente. E que vai falar? Ah, é. Eu achei incrível, porque eu lembro que eu ia falar naquele momento, mas eu esqueço de novo. Mas era que o professor, ele também, voltando ao assunto do professor, ele tá ali para ajudar, né? Acho que muitas vezes, quando o professor não quer ajudar, é porque ele tá esgotado. E olha lá, né? Geralmente, ele sempre quer ajudar, ele quer estar lá. E eu acho que eu ia entrar numa pauta de desigualdade, só que eu esqueci agora, mas era uma pauta muito boa. Mas eu esqueci, mas era que o Brasil é a desigualdade de geração. Ai, gente, esqueci. Depois que eu vou lembrar, eu falo. Vamos para a próxima pergunta, que o que o trabalho na ONG Vida, né? Que eu vi, ONG, você faz parte ainda? Sim, sim. Você faz parte da Vida. Primeiramente, eu gostaria de explicar o que é essa ONG Vida. Gostaria que você explicasse. O Vida, ele é propriamente uma ONG que auxilia no empoderamento e engajamento dos jovens nos âmbitos sociais, econômicos, acadêmicos. Então, através da promoção de informações, atividades e conteúdos na internet, a gente busca trazer conteúdos críticos que às vezes podem mudar a perspectiva dos jovens a respeito de alguma coisa, com foco na educação. E a gente promove também informações em escolas públicas para jovens em situação de vulnerabilidade social. E são atividades não acadêmicas, como a gente vê nas escolas, de eu vou aqui dar uma aula, mas algo que engaja de fato, sabe? Que vai fazer uma chave virar na cabecinha daquele jovem, que aí a partir disso ele vai começar, às vezes, melhorar uma situação em sociedade, falar com outras pessoas sobre tal assunto, levar mudanças possíveis para sua casa também. Então, o nosso objetivo dentro do Vida é tentar mudar um pouquinho e estourar essas bolhas. Sabe? E qualquer um pode fazer parte dessa ONG? Qualquer um pode fazer parte. A gente tem uma mentoria, e nessa mentoria que acontece parte virtual e parte presencial, a gente oferece a chance dos jovens terem informações sobre o mercado de trabalho, como que ele pode estar se preparando, porque isso as escolas não oferecem. Não ensinam mesmo, né? Então, como que você, às vezes, cria uma rede social que vai te ajudar a conseguir um emprego. A gente tenta encaminhar aqueles jovens e ir fazendo parcerias estratégicas que vão possibilitar o ingresso deles no mercado de trabalho. Nossa, que legal. É muito importante isso, né? Se mais pessoas conhecessem essa ONG, né? Porque a escola não ensina como você pode lidar com o seu dinheiro, como, por exemplo, ingressar no mercado financeiro, ingressar no emprego, como fazer o seu currículo, né? Eu acho que seria muito importante se a escola ensinasse isso. Ela está tentando implementar, mas eu acho que, por exemplo, muitos alunos vêm aqui e falam, não coloca o profissional correto, às vezes nem culpa é dele, que ele só coloca. E porque a gente não tem nenhum tipo de ideia de como faz isso, né? A escola não ensina isso pra gente. Exato, não tem também uma curso superior, ou tem? Não sei, gente, mas enfim. E o que o trabalho na ONG Vida ensinou a você sobre autoconhecimento e o empoderamento juvenil? Um dos tópicos que o Vida trabalha é justamente essa questão do conhecimento. Então, eu ingressei no projeto há quase um ano e desde então eu tive a oportunidade de descobrir o meu potencial como causadora de impacto, né, promovendo, enfim, essas atividades. Eu me encontrei na fala, então eu descobri que eu tenho vocação para estar tendo contato com pessoas e impactando pessoas. E me deu uma visão muito clara do que eu quero para minha vida no futuro também, e de coisas que eu pretendo, áreas que eu pretendo estar atuando. Então, eu tenho certeza hoje em dia que eu não consigo, por exemplo, abdicar de projetos sociais, porque são coisas que me motivam a continuar fazendo o meu trabalho e ver que, de fato, a gente consegue, mesmo que aos poucos, mudar a realidade desses jovens. Então, acho que eu me descobri no meio disso tudo como uma pessoa que, de fato, mobiliza, né?
E eu acho que a partir disso, depois que começa, é impossível parar. Exatamente, que legal. Realmente, você tem uma fala muito boa, né? Acho que chamam de persuasão. Persuasão, gente? Não sei, mas você. Enfim. Aí vai a persuasão, um negócio nada a ver, e aí eu tô falando, né? Mas você realmente tem uma fala muito boa. E receber prêmios e bolsas internacionais, geralmente, como a gente já havia falado antes, parece algo muito distante para muitos jovens. Qual dica que você daria para quem quer seguir esse caminho, né? Mais dicas ainda, né? Que eu sei que você já deu bastante. Uma coisa que a gente tem hoje em dia, que a gente sabe que a gente tem, é acesso à informação na internet. Então, quando você tem uma área de interesse e tudo mais, supondo que a Cláudia quer fazer biomedicina em tal escola. E aí ela quer, às vezes, uma oportunidade para uma atividade dentro daquela área de biomedicina. Tem que usar a internet ao nosso favor. Então, a gente sabe que várias oportunidades existem, por mais que limitadas. Exato. A gente tem que ir atrás dessas oportunidades, tem que lutar para conquistar o nosso lugar dentro delas. Então, assim como eu, logo no começo, mesmo com muita insegurança, conheci as simulações da ONU, fui fazer essas simulações e isso mudou a minha vida. Eu acho que se a pessoa tem um foco, se ela está encaminhada e se ela sabe o que quer, ou se mesmo que ela não saiba, ela quer tentar se permitir e tem conhecimento de uma oportunidade assim, tem que ir. Não, correr atrás, né? Tem que correr atrás. Ter disciplina, ser proativo, né? Exato. Porque, como eu falei também, é uma coisa que, se for pra você, você vai acabar gostando daquilo. E aí, quando você gosta, é uma coisa que não tem volta. Não vai sair nunca mais. Não vai sair nunca mais. Então, a gente tem que ter vergonha na cara. Eu gosto de falar, assim, a limpo, tem que ter vergonha na cara e tem que correr atrás do que a gente quer. Exatamente. Se você corre atrás, você consegue um monte de coisa. Porque ninguém vai chegar aqui falando, olha, aqui pra você, de mão beijada. Beijada, né? Não vai Exatamente, rolar. não vai rolar. Principalmente no mundo como está hoje em dia, né? Eu acho que desde sempre, né? Ninguém ia chegar de mão beijada. E também a internet, você consegue ter acesso a tudo, né? Exato. A tudo. Tem vários cursos grátis que às vezes a gente nem sabe, né? E aí você consegue fazer esses cursos, né? E também você tem que usar a internet de um modo bom, né? Porque a internet tem vários lados, tem muita fake news também. A gente às vezes pode cair em muita. E também tem as coisas boas, né? É muita coisa que chega pra gente, né? É muita informação. É muita informação, só que ao mesmo tempo a gente não consegue ver, saber se aquilo é verdade, se não é verdade. Então é um caos, mas no meio disso tudo a gente vai se encontrando. Principalmente com a inteligência artificial, né? Que ela vem mudando, fazendo uma voz, gente, isso dá um medo. Porque, véi, ó. Da onde que a gente vai chegar? Ah, gente, eu sou adolescente, não vem me criticar se eu usar gíria, não, né? Enfim, aquela começa a... Para de falar aquelas, minha gente. Ai, é bom que eu me sinta à vontade com ela é uma diva. E aí... Somos divas. Exato. Até me perdi onde eu tava, gente. Da inteligência artificial. Exato, e dá medo. Aí, ó, vamos falar aqui. Não para, gente do céu, corta isso aí, pelo amor de Deus. E aí, dá um medo, dá um... Gente, eu vou começar a ter crise de riso, não é possível. Oh, Deus. Enfim. E aí, você não sabe o que pode acontecer. Eu vi um robô andando por aí na rua. Robô não, né? Vi na... Para de... Eu vi um robô na internet, eu fico com medo, gente, que eu tenho muito medo dessas coisas de invadir o mundo. Sei lá, vai saber, né? Aquele negócio da Iris também, gente, as pessoas fazem tudo pelo dinheiro. Gente, cadê a dignidade de vocês? Não tem dignidade, gente. Vender a Iris por R$700. Tudo bem, a gente não sabe o que vai fazer. Pode ser que não seja tão ruim assim, mas vai saber, né? Bom, a gente vai iniciar agora o nosso primeiro quadro, que é a placa fala. Amo. Aqui temos 5 placas com temas, digamos assim, polêmicos, não sei. Provavelmente a gente já abordou sobre todos que estão aqui, mas você pode escolher. Se quiser você virar todas e ver, ou pode escolher as cegas. Não, vou escolher as cegas. Deixa eu pegar essa Foi aqui. no que sentiu. Vamos lá. Mídias digitais. Olha, a gente tava falando sobre isso agorinha, mostra aí. Mídias digitais. O que você aí de casa falaria, pessoal? Deixa aqui no comentário sobre as mídias digitais, que inclusive estamos aqui em uma, né? Tópico polêmico. Exato. Bom, então, eu acho que elas têm um papel fundamental, porque elas fazem parte da nossa vida, querendo...
Então, novamente, geração da tecnologia. Exato. E Então, não tem como voltar nunca mais. Não tem como O povo não vai conseguir viver sem isso, ninguém, né? Então, eu acho que assim, a peça-chave para isso aqui ser balanceado, é saber dosar. Então, a gente tem que saber dosar o tipo de informação que a gente vai consumir. Exato. A gente tem que entender também que nem tudo que a gente vai ver é verdade, nem tudo que a gente vê é mentira. E aí, o senso crítico é importante também nesses momentos, porque, como você falou, fake news é o que mais tem. Exato. Mas, ao mesmo tempo, se não fosse pelas mídias digitais, acho que a maioria do conhecimento que eu, por exemplo, tenho hoje sobre oportunidades, sobre como a gente pode buscar coisas para além do que nos é oferecido, eu não ia saber a maior parte disso. Então, acho que a gente tem que usar as redes sociais e tudo que a internet pode oferecer para a gente a nosso favor, porque, assim, tem muito potencial aqui. Exato. Muito potencial. Inclusive, um dos potenciais foi aquilo que você conseguiu na simulação da ONU, né? Exatamente. E através dessa simulação você fez palestras em lugares como Harvard e Yale, né? Exato. E assim, se não fosse pelas redes sociais também, e, enfim, os projetos sociais que eu trabalho, pelo menos, todos têm Instagram, rede social, enfim. E aí, dentro dessas redes, a gente conseguiu alcançar, no projeto de simulação do meu colégio, por exemplo, mais de 30 mil pessoas. Em um outro projeto, Incentivo Saber, que eu tenho também, que é focado também na área de educação, até o nome fala Incentivo Saber, a gente conseguiu alcançar gente também, mais de 30 mil pessoas, naqueles 4 países diferentes que você citou no começo. Então, acho que é uma porta de entrada, a gente tem que saber como lidar com isso tudo certinho, mas a gente não vai simplesmente abdicar da tecnologia hoje em dia. E as redes sociais, elas fazem parte do nosso dia a dia, elas vão continuar fazendo até, enfim. É literalmente, né? Saber usar e o quanto que você consome daquilo, né? Porque eu vi uma influencer também falando que muitas vezes, por exemplo, a internet ela te corrói, ela te consome, né? Porque muitas vezes ela tava vendo notícias tristes e aí ela começou a ficar paranoica. A internet ela tem esse poder de te deixar paranoica, né? E aí é realmente saber usar, né? Por exemplo, apoiar projetos como esses que você faz, seguir, ver só coisas boas que te influenciam e que te faz bem. Exato, consome pro bem, né? Exatamente. E o que eu ia falar? E você aí de casa, hein, pessoal? O que vocês escreveriam? Deixem aí nos comentários. É uma baita responsa, né? Então, uma frase que você deixaria para todos os jovens do Brasil. Antes, era todos os jovens do mundo. Aí a gente falou, não, vamos... Pode colocar aqui já? Pode. Nossa, gente, minha letra feia. Ai, meu Deus. Ai, gente, aproveitando, quero divulgar para vocês as nossas garrafinhas, tá? Apenas R$ 35 a gente tem da cor. Caso você queira apoiar, ajudar a gente, né, galera? Temos da cor roxa e verde neon, que eu esqueci o nome da cor. Aqui, ó. Muito lindas, né, gente? E o leãozinho que tá caindo aqui. Coitado. Pronto, ficou em pé. Eva, o poder da transformação está em nossas mãos. Mostra ali, vamos ver? O poder da transformação está em nossas mãos, ó. Principalmente dependendo da transformação e do. Perdi meu raciocínio. Tá ótimo. Tá ótimo. Bom, muito obrigada por você ter vindo. Eu adorei ter conversado com você. Foi incrível. O que você achou? Eu achei sensacional. Vocês fazem um trabalho fenomenal, incrível, e eu tenho certeza que, assim como já muda, vai mudar a vida de cada vez mais pessoas. Então, parabéns de verdade. Foi um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece. Foi incrível, né, ter você. Tudo que você falou foi muito bom. E muito obrigada a você que também assistiu o nosso episódio até agora. E se você é um especialista, um aluno que quer ser entrevistado, não esqueça de ir no link das nossas formas. Ou quer também ser entrevistador por um dia aqui comigo ou com a Gabi, vai no link das nossas formas e coloque lá entrevistador. Lembrando que esse entrevistador tem que ser jovens menores de 18 anos, hein? E também, caso você queira também ser entrevistado, coloque lá especialista ou aluno. E é isso, muito obrigada. Não esqueça de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, deixar o link, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Muito obrigada, um beijo e tchau! Tchau, gente!